Então, na aula de hoje, nós vamos começar a ver o último conteúdo da disciplina de mecânica, né, que é análise de sistemas físicos, chamado diagrama de esforços solicitantes, tá? Quando geralmente eu passo esse conteúdo, o pessoal confunde uma coisinha, tá? Você pode substituir a palavra diagrama por gráfico, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, substituir o diagrama por gráfico. Todo mundo sabe que é um gráfico, né? O gráfico ele vai ser alguma representação de valores sobre alguma coisa, que vai ser geralmente representado no eixo X e no eixo Y. Sobre os esforços solicitantes em estruturas, tá? Vocês vão ver ao longo do curso os esforços, e eu já falei sobre eles aqui para vocês, né? Então, deixa eu colocar aqui só para dar um remember, né? Existe o esforço de tração, basicamente, o esforço de... Opa, faltou um A. De tração, existe o esforço de compressão, daí existe o cisalhamento, que a gente vai ver hoje. Cisalhamento, vou colocar o nome dele inteiro, porque provavelmente é novo. Tá? Existe o momento, no caso eu vou colocar momento fletor, vou colocar o nome certo, que seria flexão. Certo? Tem a torção ainda. Certo? Que são basicamente os esforços dentro da engenharia. Tá? Que não quer dizer que não tem mais, né? Mas os básicos que a gente vê são esses aqui. O esforço de tração e compressão, eles são classificados como esforços do tipo normal. Ou seja, já falei isso, né? Só estou revisando. Ele faz 90 graus com a superfície da área, faz 90 graus com a área de superfície da seção transversal. O novo esforço que eu vou apresentar para vocês hoje, que eu acho que eu não falei sobre ele, que é o cisalhamento, ele é o corte da estrutura. Eu vou tentar cortar essa estrutura. Então, essa força aqui, eu já vou colocar ali embaixo no resuminho do cisalhamento, ele vai ser a parte da força ser paralela à área de seção transversal. Tá? E existe a flexão, lembrando que a flexão ela acontece em estruturas onde ela vai formar essa barriga aqui, ó, essa barriga, seria o quê? A parte de baixo vai ser uma parte tracionada e a parte de cima vai ser uma parte comprimida, com a força fazendo 90 graus da seção transversal. E a torção, né, igual eu falei na semana passada para vocês, quando eu estava dando um resuminho de esforço, ele vai ser quando o momento ele tenta girar a parte tridimensional da viga, fazendo com que ela torça ao redor da área de seção transversal dele. É como se eu pegasse no braço e girasse ele no eixo, né? Então isso é torção, que daí vai ter aquela grandeza que eu chamei de torque. Beleza. E por que eu dei uma revisada em relação aos esforços? Quando eu estou falando de estruturas, eu estou fazendo dimensionamento de estruturas. Chegou. Boa noite, Rodrigo. Falei para que a gente vai deixar a cantoria para outro dia, tá? Então, quando a gente está falando de estruturas, o que acontece? As estruturas, né, elas têm que ser dimensionadas para que elas resistam aos esforços necessários para que a estrutura fique estática, né? Até porque eu quero que a minha estrutura fique com as forças resultantes igual a zero. Não quero que elas se mexam. Então, o que eu faço? Ao invés de ter que trabalhar só com números, só com planilhas, só com tabela, só com número, que é uma coisa que fica pouco visível, o que eu vou fazer? Eu vou, através dos esforços que eu consigo calcular pelas relações de equilíbrio que existem, né, para calcular tração, compressão, caso for uma treliça, para calcular o cisalhamento e a flexão, caso fosse uma viga, transformar isso em um gráfico. Até porque o gráfico ele vai facilitar muito a minha visualização e aquela tomada de decisão rápida, né? Eu olho o gráfico, eu já vejo quais são os esforços máximos para dimensionamento, já coloco aquele valor lá e multiplico por um fator de segurança, que mais tarde vocês vão ver o que é. Pega esse valor, faz o dimensionamento, calcula a área, faz as verificações que a norma pede, está dimensionada a peça, né? Então, esse gráfico aqui, ele vai ser aquele gráfico, né, para facilitar a nossa visualização no dia a dia de como que a gente tem que fazer os nossos dimensionamentos, principalmente para a parte estrutural, tá? E um deles vocês já viram comigo, tá? Que eu chamei de diagrama de esforço normal. E a gente viu ele lá nas treliças, né? Então, deixa eu só colocar aqui, treliças. Lá nas treliças, vocês lembram que a gente calculava os valores da treliça, de tração, compressão,
positivo e negativo, e daí, deixa eu desenhar uma trelicinha aqui, ó. A gente desenhava a trelicinha aqui, e em cima da trelicinha a gente colocava os valores. Deixa eu fazer mais um pedaço da treliça. Em cima da trelicinha a gente colocava os valores, se era uma barra tracionada para cima, se era uma barra comprimida. Então tinha o valorzinho assim, né? Não sei se vocês lembram. Lembram? Manda para mim ali no coisa. Era tipo um gráficozinho assim, para ver se a barra estava tracionada ou estava comprimida. Daí eu olhava, batia o olho e sabia qual era o esforço de tração ou compressão. Tá? Fechou, então vocês lembram. Então, isso aqui é um diagrama de esforço normal, por causa que a força é normal, ó. Diagrama ou gráfico de esforço normal, quer dizer que o esforço ele faz, no caso, faz 90 graus com a seção, daí ele pode ser de tração ou de compressão. Então, esse aqui vocês já sabem fazer. Vocês vão ver ele de novo, não em treliças, mas em estruturas chamadas pórticos, tá? Que seriam as estruturas bidimensionais que formam uma casa, por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui o nome dele, é pórtico, tá? Alguém já tinha ouvido falar desse nome? Alguém já ouviu falar de pórtico? Vou dar um exemplo aqui de pórtico, só para vocês verem. Então, assim, ó, o pórtico, ele vai como se fosse a representação bidimensional de uma estrutura tridimensional. Então, imagine assim, ó, nós temos uma laje aqui, que eu vou desenhar tridimensionalmente. Tem uma laje, certo? Essa laje, ela ficou meio feia, menor. Ela vai ter os 4 pilares, né? Então, ali vai ter um pilar saindo ali atrás, e vai ter 2 pilares aqui, né? Então, essa parte tridimensional, ela faz, dentro do plano tridimensional, né, nos eixos x, y e z, vários tipos de estrutura. Essa estrutura que eu vou ressaltar aqui, ó, ela forma como se fosse um semi-quadrado, né? É um pórtico. Então, essa parte preta é um pórtico. Então, eu vou representar o pórtico assim, ó. Então, aqui vai ter um pórtico. Se eu quisesse desenhar o outro pórtico ali atrás, ele estaria aqui, ó. Peraí. Volta a cor. Ele estaria aqui, ó. Então, aqui tem outro pórtico, ó. Lá atrás tem mais um e aqui do lado tem um. Então, pela formação de 4 pórticos, né, eu consigo fazer a estrutura de apoio de uma laje através dos pilares, que são a estrutura vertical, e das vigas, que são a estrutura horizontal. Tranquilo aí? Uhum. Tá? Então, isso é o pórtico, tá? E esse pórtico, ele vai ter tanto esforço normal, quanto esforço de cisalhamento, que é o próximo esforço que eu vou falar para vocês, quanto esforço de flexão. Então, o pórtico ele vai ter um diagrama de esforço normal, um diagrama de esforço cortante e um diagrama de momento fletor. Então, são 3 gráficos para um pórtico apenas, tá? Ou vai ser 3 gráficos para uma treliça, 3 gráficos para uma viga. Então, dependendo da estrutura, né, ela vai ter essa representação em forma de gráficos, tá? Daí, só para ver o conceito que eu já acabei de falar aqui, né, ó. O que a gente vai calcular na matéria? A gente vai calcular os diagramas de esforço cortante de vigas, tá? Principalmente porque é a primeira vez que vocês vão ver esse conteúdo. Então, o que a gente vai se limitar aqui na matéria? A gente vai calcular o diagrama das vigas, que seria essa estrutura aqui, ó, em pretinha, tá vendo? Vou fazer de rosa. Ó, essa estrutura aqui, ó, que eu tô fazendo de rosa, não, ficou meio ruim. Vou fazer de verde. Essa estrutura aqui é a viga. Então, a gente vai começar calculando por ela, e depois vocês vão perceber que essas viguinhas, elas vão fazer parte de um pórtico, tá? E daí, com esse pórtico total, eu pego os valores e faço o dimensionamento. Eu coloquei aqui, as vigas, elas são importantes elementos estruturais, mecânicos, usados em projetos de engenharia. Então, a gente vai determinar a flexão dela, principalmente, até porque a viga, ela vai ter esse esforço que vai vir fazer 90 graus com ela aqui, ó. No caso, ela vai fazer 0 graus com a seção transversal, né? É um esforço paralelo à seção da transversal. E qual que é a tendência dessa viga? A tendência dela é que ela faça essa barriga aqui, ó. Que eu chamo de flexão. Então, a viga está sendo fletida. Aqui embaixo vai ter uma barra tracionada, aqui em cima vai ter uma parte comprimida. Ok? Então, a partir disso, eu consigo representar graficamente, né, principalmente em viguinhas, que são as nossas estruturas básicas, tá? Daí eu coloquei aqui outro conceito, ó. Essas vigas, elas são elementos delgados, tá? Que suportam carregamentos aplicados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Então, o eixo longitudinal da viga é assim, uma força perpendicular, ela faz assim,
Isso aí são aqueles carregamentos que a gente viu semana passada, não, no bimestre passado, né? Tem a força aplicada no ponto, tem o carregamento uniformemente distribuído, tem o carregamento não uniformemente distribuído e tem o momento aplicado no ponto, tá? Então, esses carregamentos vão ser aplicados dessa forma aqui, tá? E por que eu falo que ela é delgada? Porque, geralmente, o comprimento da viga, que seria toda essa dimensão aqui, ó, ela é muito, 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 muito maior do que a altura dela. Por isso que ela se comporta como uma estrutura delgada. Ou seja, só o fato dela ter a inércia dela em X e em Y ali, né, ela já não influencia tanto no comprimento. Daí a gente tem vãos de 6, 8 metros de uma viga, por exemplo, que é uma viga no tamanho razoável. Tá? E vão ser, então, essas barras longas e retas, com área de seção transversal geralmente constante. Daí, eu quero perguntar para vocês assim, qual que é a forma geométrica de uma viga que vocês já viram aí? Viga de concreto, principalmente. Qual que é a forma geométrica? Retangular, tá? Por que vocês acham que a gente constrói numa obra uma viga retangular? O que vocês acham? Por quê? Um retângulozinho. Alguém chuta? Por que a gente faz isso? Por que a gente usa um retângulo? Ninguém quer chutar? Eu vou falar para vocês a resposta, então. É pelo método construtivo, tá bom? Por que a gente utiliza, então, estruturas de concretas moldadas em loco retangulares? Porque é mais fácil de fazer a forma, né? Porque o concreto ele vai ser uma substância no início líquida, né? Então, o que vai acontecer? Aqui do lado é mais fácil colocar uma forminha que ela seja quadrada, né? Por cima, por lado e por baixo. Eu faço a junção dela através das amarras e fica uma peça quadrada, no caso retangular, né? Então, vai ser o principal motivo que o concreto vai ser moldado no local dessa forma, ok? Daí, no caso, se a gente for pensar, né, qual seria a estrutura ou o tipo de formato de área de seção transversal que seja mais eficiente? Depende do tipo de análise, né? Então, a gente sabe que lá nos perfis metálicos que eles são feitos em fábrica, eles têm os diversos modelos. Tem perfil em I, perfil em W, perfil em U, tem cantoneira, tem as barras, tem as chapas, tá? Então, pela facilidade, né, eu posso ter áreas de seção transversal das vigas que sejam de diferentes tamanhos, diferentes modelos, desde que tenha sido aplicado em qualquer tipo de aplicação. E daí, essas vigas que eu estou falando, né, isso aqui é uma curiosidade, a gente vai calcular aquelas viguinhas, né, de acordo com a estaticidade delas. Então, eu trouxe duas aqui para vocês, ó. Nós temos uma viguinha aqui, ó, que ela é biapoiada, o nome dela é biapoiada, tá? Por que é biapoiada? Porque é bi-apoios. Então, tem dois apoios. E nós temos uma viga aqui embaixo, aqui em cima, que ela é engastada, porque ela tem apenas um engaste. E se vocês lembram, nós aprendemos a calcular apenas quando a estrutura ela é isostática, né? Então, quando ela é isostática, o que acontece? Isostática. Quando a gente está calculando uma estrutura isostática, quer dizer que o número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio. Então, nós temos quais equações de equilíbrio? O somatório das forças em X, o somatório das forças em Y e o somatório de momento. Então, são 3 equações para 3 incógnitas. Então, eu consigo fazer um sisteminha, né, certinho. Caso vocês estejam trabalhando com uma coisa que não é isostática, então, eles têm que utilizar um outro método que vocês vão ver para frente no curso. Tá? Nesse caso aqui da viguinha isostática, temos a engastada ou a biapoiada. Por quê? Porque aqui no apoio do engaste, nós vamos ter uma reação vertical para cima, uma reação horizontal para o lado, né, eu chamei do ponto A, por exemplo, e um momento aplicado no ponto. Seria a reação do momento no engaste, que vocês já aprenderam a calcular. E aqui nessa viguinha biapoiada, nós temos um apoio fixo aqui, ó, reação vertical em A, reação horizontal em A, e aqui nós temos um rolete, né, apoio do primeiro gênero. Aqui nós temos uma vertical em B, por exemplo, tá? Então, se eu tiver uma situação onde tem uma viguinha com engaste
3 reações, 3 incógnitas, isostática, consigo calcular, consigo montar o diagrama. Se eu tiver, por exemplo, uma biapoiada, 3 reações, 3 incógnitas, né, consigo montar o diagrama de esforço cortante também. Ok? Então, vocês lembram disso aqui? Né, que é o que eu coloquei aqui em cima. Ó. Então, isso aqui seria uma engaste. Daí, só uma curiosidade, né? Como que é o nome dessa estrutura aqui? Isso aqui é uma viga em balanço, tá escrito aqui em cima. Ó. Cadê? Ó, balanço, que é uma viga que está presa em uma das extremidades apenas, tá? Então, essa viga em balanço, ela faz com que tenha um momento para cima, que depois a gente vai ver, eu vou calcular com vocês. Tá? Tranquilo esse conceito, gente? Boa, né? Fechou, então vou dar sequência ali. Eu coloquei aqui, né, uma curiosidade também, né? Ó, as vigas, elas podem ser encontradas em mais diversos tipos de elementos estruturais. Daí existem as vigas, né, na parte de concreto, as vigas na parte de obras de arte especial, a parte de edificação de estruturas, coloquei aqui ponte, ou ainda na asa de um avião. A asa de um avião nada mais é do que uma viga com engaste, né, porque ela está presa em um ponto só. Eu coloquei aqui o eixo de automóvel, também é uma viga. A lança de um guindaste é uma viga. E eu coloquei também outra curiosidade aqui, que são os ossos do corpo humano. Muitos ossos do corpo humano atuam como vigas, né? Principalmente se eu estender meu braço aqui, né, colocar um peso, meu braço ele vai estar se comportando como uma estrutura assim, tá? E os esforços que vão atuar nas vigas são principalmente os esforços de força cortante ou cisalhamento. Então, guarda esse nominho aqui, tá? Cisalhamento é a mesma coisa que corte. E flexão, que seria o momento fletor, tá? Eu vou explicar o que é o cisalhamento e o que é o momento de novo para vocês. Então, qual que vai ser o nosso caso aqui, ó? Vou pegar esse exemplo aqui da viguinha apoiada, daí eu venho para cá, e daí eu venho para cá depois. Ó, isso aqui tem uma viguinha biapoiada, então aqui nós vamos ter uma reação vertical aqui no ponto A, uma reação horizontal aqui no ponto A. E nós vamos ter uma reação vertical em B aqui também. Qual que é o esforço que uma viga recebe? Teoricamente, uma viga tem que receber um esforço que faça ali 90 graus com a seção, com o eixo longitudinal, né, 0 graus com a seção. Então, eu vou colocar um esforço aqui que vocês devem lembrar dele, que é chamado de uniformemente distribuído. Então, ó, vou desenhar as setinhas aqui. Ó. O que é isso? É como se fosse uma parede de alvenaria em cima de uma viga de comprimento tal qual. Né? Tem um comprimento X aqui, por exemplo. Certo? Então, tem esse carregamento aqui. Certo? Qual que é a tendência deste carregamento dentro da minha estrutura? Vou chamar de carregamento Q, igual a gente usava lá. A tendência dele dele atuar na viga é que ele faça essa... Olha a câmera. Ele faça isso aqui, ó. Ele vai fazer com que a viga ela fleta, né? Ela vai dar uma embarrigada, que a gente fala, né? Ela vai fletir para baixo, ela vai deformar para baixo. E ela vai ficar uma estrutura assim, ó. Certo? Além dessa reação que vai ter aqui. Então, eu vou explicar o jeito mais, o que acontece que é mais visível, e depois eu explico o cisalhamento. Então, como a viga está fletindo, ela vai tender a fazer isso aqui, ó, até porque ela só está apoiada nas pontas, ela vai tentar fazer, então, essa flexão embaixo, igual a gente falou na semana passada. Opa, deixa eu só voltar a minha cor. Isso. Ó, igual a gente falou na semana passada, a flexão, ela é composta de uma linha de carregamento aqui, uma linha de força, aonde esse lado aqui de baixo, se ele for um caso de uma viguinha biapoiada, ele vai ser um lado tracionado, certo? E esse lado de cima, deixa eu fazer de outra cor, aqui em cima ele vai ser um lado comprimido. Então, ó, aqui acontecendo a tração, ou seja, aqui tem um esforço que puxa para fora, tá alongando tração, e aqui em cima está comprimindo compressão. Certo? E isso faz com que a base seja fletida. E vocês conseguem perceber que o eixo dela, que seria esse ponto aqui, ó, ele deslocou e ficou exageradamente, ele ficou assim, ó. Quero fazer em cima mesmo, ó. Ele estava assim, ele ficou o quê? Ele ficou alongado para baixo. Então eu vou desenhar aqui do lado, ó. Ele estava um eixo assim aqui em cima, ó. Estava aqui, né? E o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó.
E essa grandeza aqui, ó, eu chamo de deformação, ou de flecha, ou de barriga, entendeu? E essa flecha aqui eu consigo representar lá no diagrama, tá? Depois vocês vão perceber. Isso é momento fletor. Então, o meu diagrama de momento fletor, ele vai tentar representar o que a estrutura vai fazer em sua deformação longitudinal, tá? Através dos esforços de tração e compressão. Então, sempre vai ter o eixo da viga aqui, e esse eixo da viga vai fazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo. E o outro tipo de esforço que acontece é esse carregamento que está aqui, ó, né? Ó, com as suas reações de apoio, consegue ver que forma uma tríade? Forma uma para baixo e duas para cima. Se eu pegar e puxar essa força para cá, ó, qual que vai ser a tendência? Tem uma força assim e uma força assim, ó. A tendência é ela fazer isso aqui, ó. Fazer um corte na seção. Então, claro que ele não vai cortar em linha reta perfeitinho, como se fosse uma tesoura. Mas é um processo similar a isso. Então, é como se fosse uma força por cima e uma força por baixo. Na seção transversal, que seria essa seção quadrangular aqui, ó, o que vai acontecer? Essa seção ela vai sofrer o cisalhamento, que seria um esforço vertical V de corte, que seria esse aqui que eu representei. Ó. Então, o cisalhamento também pode ser representado dentro da parte da estrutura ali. Daí eu pergunto para vocês, olha só a pergunta que massa, eu quero que vocês me respondam. Pelo desenho que eu fiz aqui em relação ao momento fletor, qual que é o lado ou qual parte da viga deforma mais? Responde para mim ali. Aonde que vocês perceberam que ela se afasta mais desse ponto central aqui do eixo? Consegue me responder isso? Seria no meio ou seria nas pontas? Aonde que ela deforma mais quando eu estou falando de momento? No meio. Olha só. Vocês conseguem perceber que a distância desse ponto aqui com esse ponto é a mesma. A distância desse aqui é a mesma. E ela vai só aumentando, ó. Aumentando, aumentando, aumentando. Então, o valor, teoricamente, né, gente? O maior valor de momento, neste caso aqui, ó, seria o centro da viga. Então, aqui vai estar o valor de momento fletor máximo. Com esse valor aqui, eu vou lá e dimensiono a peça. Certo? Agora, em relação ao corte, aonde vocês acham que tem uma parte de corte que seria a maior? Aonde tem uma força ou aonde tem as extremidades que tem a sua reação de apoio? Obviamente vai ser aqui onde tem a reação de apoio, gente. Então, o que vocês vão conseguir perceber? Quando eu desenhar um diagrama de esforço cortante, de um carregamento igual eu desenhei ali, ó, né, que seria esse aqui é o eixo da viga. O momento fletor da viga, ele vai dar mais ou menos assim, ó. Uma barriga, como ela vai deformar. Então, o momento fletor máximo vai estar aqui, ó. E o esforço cortante, onde ela vai tender a cortar mais, ele vai estar nas pontas. Então, ele vai ser mais ou menos uma coisinha assim, ó. Aqui vai estar o esforço, eu vou chamar de esforço cortante de V, tá? Máximo. Então, aqui vai ser o esforço de dimensionamento. E aqui vai ser o meu momento de dimensionamento. Então, eu vou dimensionar o momento pelo gráfico, vou dimensionar o momento pelo gráfico. E isso aqui é um diagrama de esforço cortante, porque eu consegui, através da estrutura da peça, representar graficamente o que está acontecendo. Ó, consegue perceber que aqui tem pontos de máximo, certo? E aqui tem um ponto de máximo também? Então, com esses pontos de máximo, eu dimensiono a peça. Entendido? Então, entendido o que é cisalhamento, o que é flexão? Beleza? Então, sequência. Ó, fechou, entendido ali, tá? Daí o que acontece? Né? A gente vai dimensionar as vigas corretamente, certo? E a partir disso a gente vai traçar esses diagramas de esforço cortante e momento fletor, né? Com os valores de V, então eu vou chamar V de esforço cortante e M de momento fletor, a partir dos gráficos, tá? Continuando ali, ó. Então, antes da gente continuar, eu quero que a gente lembre quero que vocês lembrem cadê? Dos carregamentos comigo aqui, ó. Vocês devem lembrar dos carregamentos, obviamente. Né? Então, eu vou desenhar aqui uma viguinha. Então, eu vou desenhar uma viguinha aqui. Vou desenhar mais uma viguinha aqui, só para vocês verem se estão craque. Vou desenhar mais uma viguinha aqui. São 3 que a gente viu.
Então, aqui um é fixo e um é móvel. Certo? E agora a gente vai ver os tipos de força. Tá? Só para ver se vocês lembram. Então, se eu tiver uma força concentrada aqui no meio, certo? Essa força aqui, ela é chamada de força aplicada no ponto. Isso vocês estão lembrados, né? E daí, para você fazer o somatório das reações de apoio, é só fazer o somatório das forças em Y, o somatório das forças em X e o somatório do momento, todos iguais a zero. Tá? Isso é uma força. Então, eu consigo fazer o somatório de força. Ó, é uma força, eu consigo fazer uma somatória de força. O outro tipo que a gente viu é o quê? O carregamento uniformemente distribuído, ou seja, ele é um valor constante para toda a estrutura. Então, ela vai ser carregamento. Carregamento não é força. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um jeito, matematicamente, de representar esse carregamento aqui como força. E eu faço como, gente? Vocês lembram? Essa reação ali, ela vai ser o carregamento Q vezes o seu comprimento. E agora faz todo sentido para vocês porque que o carregamento está na metade do lado. Por quê? Está no centroide. E vocês viram que, de uma figura geométrica basiquinha, o centroide está bem no meio, L sobre 2, L sobre 2. Então, essa aqui é a relação para você calcular uma força de reação. Ou seja, você está transformando o carregamento Q em R. Depois você consegue fazer o somatório das forças. Fechou? E por último, nós temos aquele último lá, que é o terror das pessoas, que é o triangular. Vou fazer o triangular aqui. Então, nós temos o carregamento não uniformemente distribuído. Então, ele vai de um valor de 0 até um valor de Q. E ele vai estar, né, com carregamento. Então, eu tenho que transformar ele em reação. Como que eu faço isso? Crio uma reação aqui, que eu chamo de R, né? E essa reação eu vou calcular com a área do triângulo. Então, vai ser o Q vezes o L dividido por 2. E ela vai se concentrar a 1/3, 2/3. Então, aqui vai ficar 2/3 de L. E aqui vai ficar 1/3 de L. Então, isso aqui vocês têm que lembrar para fazer os diagramas, tá? Daí, o que eu faço? Calculo as reações de apoio. Então, as reações de apoio vão estar aqui. Opa. As reações de apoio vão estar aqui no apoio. Vai calcular VA, HA de todas. Sempre vai ser assim. São os apoios aqui. Tá? Lembrando disso, que são as nossas convenções de reação de coisa, a gente tem que lembrar da nossa convenção de sinal. Então, o que vai acontecer? Tem o plano cartesiano. Tá muito rápido, gente? Estou falando muito rápido, tá tranquilo. Isso é coisa que você já viu. Boa. Então, fechou. Ó. Então, nós temos o nosso plano cartesiano. Para cima e para a direita, positivo. Para baixo e para a esquerda, negativo. Tá? Então, a gente vai sempre seguir essa equação aqui para orientar as forças. Tá? Não vou colocar aqui. Você vai colocar no teu resuminho. Para orientar as forças. Tá? E para orientar os momentos, a gente vai utilizar o momento horário negativo e o momento anti-horário positivo. Tá? Então, esse aqui para momento, esse aqui é para força. Se você sabe fazer isso, você sabe fazer tudo. Não pode esquecer da nossa relaçãozinha aqui de momento e força. Ok? Beleza. Daí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Então, eu vou apresentar o método de cisalhamento e o método de momento, né? Então, a gente vai sempre classificar eles como positivos ou negativos, de acordo com a convenção que a gente sempre usou. E olha que legal, você pode sempre resolver esse diagrama através de um método chamado método das seções, tá? Não é o método das seções lá da treliça, mas é parecido, tá? É parecido. Até porque lá na treliça era mais difícil. E esse método das seções, você pode utilizar ele indo da esquerda para a direita, indo da esquerda para a direita, ou indo da direita para a esquerda. Você pode escolher qual lado você vai fazer, igual a gente fazia na seção, tá? Aí, a representação está aqui, mas eu quero que vocês observem comigo a vignette. Ó, eu estou indo da esquerda para a direita, e eu estou indo da direita para a esquerda. Então, olha essa viga aqui comigo, certo?
Essa viga aqui, ó, ela vai ser uma viga que tem um carregamento não uniformemente distribuído, que eu chamei de W0. Ó, aqui vai ser um apoio fixo, então vai ser uma reação VA. Aqui vai ter uma reação HA. E aqui vai ser um apoio móvel VC. Certo? Para resolver isso aqui através das seções, eu tenho que seccionar a viga aonde existe mudança de carregamento. Então, aonde que tem mudança de carregamento? Ó, vou passar as seções aqui. Eu já vou me explicando o método. Então, aqui fora não tem que ter seção porque nem tem viga. Mas, ó, entre esse apoio VA e esse carregamento, eu vou ter que fazer uma seção 1. Por quê? Porque tem uma força atuando ali, que seria o carregamento uniformemente distribuído. Ó, vindo para cá, ó, continuando, ó, aqui eu não preciso passar porque é a mesma, tá? Só com o carregamento sendo aumentado aqui. Depois a gente considera isso no cálculo. Quando eu mudar daqui para cá, vocês conseguem perceber que aqui mudou o carregamento, então eu tenho que passar mais uma seção. Seção 2. E, ó, veio para cá, ó, aqui é igual, porque está o mesmo carregamento. Quando eu chegar nessa VC vai mudar, então aqui eu tenho que fazer mais uma. Seção 3. Então, eu seccionei a minha viga de acordo com a mudança de carregamento, e eu posso resolver ela de cá da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E como que eu vou fazer essa convenção? Eu vou tentar desenhar essa viga olhando as seções. Então, ó, vou desenhar daqui para cá, só para vocês verem. Quero desenhar a seção 1, olhando da esquerda para a direita. E como que eu faço isso? Eu esqueço tudo que tem aqui e tento desenhar de novo, ó. Daí o que acontece? Ó, vai ter o H aqui, ó. Vai ter o VA aqui, ó. Daí, ó, vai ter o eixo da viga que eu vou fazer de preto. A gente vai desenhar o diagrama dela, ó. Tem o eixo da preta que está de preto. E vai ter ainda o carregamento W0 lá, ó. Então, aqui vai ter o carregamento W0. Seria aquele carregamento triangular. Certo? Vocês concordam que eu cortei numa distância que eu não conheço, na metade entre A e B? Então, eu vou colocar isso como uma distância que eu não conheço, que eu vou chamar de distância X. Certo? Daí, o que acontece? Vocês lembram que eu tenho que calcular o equilíbrio da viga, para ela não ficar em movimento? Então, ela vai ter esforços que a gente chama de esforços internos. E esses esforços internos, quando eu estou analisando da esquerda para a direita, o esforço cortante vai ser para baixo, então aqui eu vou chamar de V, e esse momento fletor vai ser no sentido anti-horário. Seria esses dois aqui que estão no canto aqui, tá vendo? Esses dois aqui, ó. Quando eu estou analisando daqui para cá, ó, eu vou usar o V para baixo, que seria o esforço interno da viga, e o momento anti-horário. Daí o que eu vou calcular? Eu vou calcular esse V e esse M como se fosse uma reação de equilíbrio onde ele é minha incógnita. Então, eu vou montar uma equação em relação ao deslocamento X, vou substituir valores entre o intervalo de corte que eu peguei, que seria esse ponto até esse ponto, e vou achar os valores de momento e esforço cortante. Se eu quiser pegar daqui para cá, olha só, eu vou pegar a mesma seção 1, olha tudo que ela vai ver, ó. Vou pegar a mesma seção, estou desenhando a seção 1. Então, se eu pegar lá do final para cá, como que eu desenho essa seção? Ó, ela vai ter a barra dela. Ó, barra dela aqui. Vai ter, vou fazer de azul, ó. Vai ter o esforço P aqui, ó, tá vendo? Esforço P. Vai ter o esforço VC. Vai ter aquela parte do carregamento sendo cortado até uma altura onde ele não zera, tá vendo? Então, eu peguei, ó, esquece essa parte, por quê? Porque eu não estou mais fazendo com essa parte aqui do carregamento. Eu estou fazendo da direita para a esquerda. E da direita para a esquerda até a seção 1, vai aparecer essa força P, essa força VC para cima, e só uma parte do carregamento meio triangular assim, tá? Então, se eu olhar daqui para cá, vai aparecer essas forças. Isso aqui também vai estar numa distância que eu vou chamar de X. Deixa eu mudar de cor. Eu vou chamar de X aqui, ó. Essa parte aqui de X. E ela vai ter que fazer um equilíbrio de forças dentro. Como que eu faço isso, ó? Agora o V vai ser... Vou fazer de preto. Agora o esforço interno vai ser um V para cima
e um momento horário, porque é a convenção de sinais que a gente trouxe. Então, observe, se eu pegar esse momento que está anti-horário com esse que está horário, ele zera, então é igual. Então, eu posso calcular de qualquer lado. Se eu pegar esse esforço que está para baixo aqui, ó, com esse esforço que está para cima aqui, ele zera. Então, eu posso pegar qualquer lado para resolver minha seção. Ou eu pego da direita para a esquerda, ou eu pego da esquerda para a direita, respeitando essa convenção, né? Ó. Se eu estiver pegando da esquerda para a direita, aqui um pouquinho V, não sei por que eu voltei o V, eu vou fazer o quê? Vou pegar o V para baixo, momento anti-horário, que seria o esforço interno da minha estrutura para calcular o momento fletor e o esforço cortante. Se eu pegar da direita para a esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o esforço cortante para cima e o momento anti-horário, certo? Né? E daí eu consigo calcular também, da mesma forma, o esforço cortante e o momento fletor, para que a minha estrutura fique certinha. Tá? Tipo assim, eu sei que é meio, como que fala, abstrato eu falar isso para vocês. Ó, pega o V para cima, o V para baixo. Mas vai fazer mais sentido quando vocês estiverem fazendo o cálculo, tá? Para vocês verem que eu vou montar uma equação e a partir dessa equação eu vou conseguir calcular os valores. Daí, o que acontece? Para que a gente consiga montar uma equação, tem que ser convencionado de uma forma com que todo mundo faça igual. Então, a gente faz assim, sempre da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Daí, nessa seção, ó, nós tínhamos três seções. E se eu tenho 3 seções, eu vou ter que fazer 3 resoluções dessa, né? Então, eu tenho que fazer isso para a seção 1, um para a seção 2 e um para a seção 3. Daí, depois, eu vou fazer o quê? Eu vou montar o diagrama. Da mesma forma com que a gente fazia o diagrama de esforço normal, esforço normal, a gente vai fazer o esforço cortante, momento fletor. Então, isso aqui, ó, é o eixo da viga, tá? É o eixo longitudinal. Então, em vez de desenhar uma viguinha assim, ó, eu estou pegando o quê? Estou pegando o eixo dela. Eu desenhei o eixo dela. Esse eixo, ele vai estar na dimensão de metros, que seria a dimensão do comprimento da viga. Certo? Então, esse eixo seria como se fosse o plano cartesiano, ó, x, e aqui seria o y. Então, esse x, ele vai ser a dimensão da viga em metros, por exemplo, se tiver em metros, né? E a dimensão y vai ser ou o esforço cortante ou o momento fletor. Daí, ó, esforço cortante é uma força, vai estar em newtons, e o momento fletor vai estar em newton vezes metro, por exemplo. Daí, ele pode ter valores tanto positivos quanto valores negativos. Só que aí que está a sacada, gente. Ó, no diagrama de esforço cortante, os valores positivos são para cima e os valores negativos são para baixo. Tá? E no diagrama de esforço normal, deixa eu mudar a minha cor aqui. No diagrama de esforço normal, pausa e começa de novo. E no diagrama de momento fletor, os valores negativos estão para cima e os valores positivos estão para baixo. Porque ele faz uma análise atração e compressão. Ó. Tração tem que estar embaixo, compressão tem que estar em cima. Entendido? Então, aqui deixa eu fazer uma separação. Então, quando vocês forem montar o diagrama, só lembrar, né, que o de momento fletor, ele é invertido para que sinalize o que acontece numa viga. Traciona embaixo, comprime em cima. Tá bom? Então, estamos acompanhando, né? Tá tudo tranquilo. Fechou. Daí, assim, ó, falei de tudo isso, falei como que faz o processo, como que é a convenção de sinais em relação à força e momento, e como a gente vai montar o nosso diagrama. Agora tem um processo de cálculo aqui, ó, tá? Então, o diagrama de momento fletor e esforço cortante, a gente vai sempre seguir dessa forma. Então, ó, ele vai ser construído através do método das seções, tá? Então, eu vou colocar aqui, é o método das seções, que é o método mais completo. Dá para fazer por integral, dá para fazer por método das áreas, dá para fazer método das forças, dá para fazer o método das seções, que é o mais, faltou um E, mais clássico, tá? Vai dar tempo de ensinar só pelas seções. Daí, na próxima matéria, a gente faz de outros métodos também, tá? Até porque na ementa da disciplina de análise é só o método das seções. Daí, quando vai aumentando as disciplinas, como vai tendo mais tempo para fazer a aula da mesma coisa, a gente vai ensinando mais formas de fazer. Então, o primeiro passo vai ser determinar todas as forças de reação
e de momentos aplicados na viga, né, porque a gente vai falar de vigas, que vão agir perpendicularmente. Então, se tiver força inclinada, tem que calcular também, tá, gente? Beleza. O segundo passo vai ser calcular as distâncias ou marcar as seções, são as seções de distância x. Beleza. E daí a gente vai calcular as reações V e M nas seções, que seriam aqueles esforços internos. Vou colocar aqui, ó, esforço interno. Daí depois eu vou fazer a divisão das seções, né? Então eu vou sempre colocar entre apoios ou na mudança de carregamentos. E a gente vai calcular o somatório das forças em X. No caso, em X não vai ter porque é viga. Somatório das forças em Y. E o somatório do momento. Calculou eles, vou montar o diagrama. Então, eu vou calcular o diagrama de esforço cortante, que é o V, por X. E eu vou calcular o diagrama de momento fletor por X. Tá? E daí eu monto ele de acordo com o que eu falei.